eu posso passar para contar a vocês o que foi a minha história. E essa história, é importante a gente falar que hoje a gente conta assim, não é? Parece que foi fácil, mas é uma história que é complexa para as pessoas passarem por ela. Por que para mim era complexo? Porque geralmente as pessoas vêm para a igreja por algum motivo especial, e eu não tinha motivo especial nenhum para vir. A minha vida estava muito boa, profissionalmente eu estava muito bem, espiritualmente eu tinha certeza que eu estava muito bem, né? Por uma questão de ética, eu não vou mencionar a minha antiga religião, mas eu tinha uma religião que eu entendia que eu estava muito bem nela, respeitado pela minha comunidade, respeitado pela minha família, respeitada por toda a minha estrutura. E eu começo, aí vocês vão entender a beleza da conjunção dos testemunhos. Eu era presidente do centro acadêmico na universidade. Imagina, o cara que era o organizador das festas, né? Os congressos, as festas, etc. Eu tenho 200 horas de horas oficiais no curso e 1.250 horas de congresso, né? E quem já foi universitário aqui fora da igreja sabe que esses congressos significam que é uma semana, 24 horas por dia acordada, né? À noite, na noitada, e durante o dia, dizendo que está assistindo as palestras, né? E aí, eu era esse organizador, presidente do centro acadêmico da universidade, e tinha um amigo meu, que era um indivíduo extremamente complicado. Extremamente complicado. Sabe aquele cara encrenqueiro? Encrenqueiro. Imagina, aquele cara que está fazendo direito, que você já fala assim, esse indivíduo vai ser um problema na vida de tanta gente, que meu Deus do céu. E esse indivíduo começou a mudar. Ele começou a mudar. Ele começou a mudar, centrado, nas aulas, comentários interessantes, começou a mudar. E começou a chamar a atenção de todo mundo. E eu cheguei para ele e falei, o que você está fazendo aí que você está diferente? Aí ele disse, eu estou participando de uma terapia de grupo, e essa terapia de grupo está mudando a minha vida. Eu disse, olha, que interessante, um dia você me convida para eu ir. Eu queria conhecer. Bom, resultado, daquele dia em diante, toda sexta-feira, final da aula, ele estava lá, e aí, vai hoje? E aí, vai hoje? E é interessante falar disso, porque eu era uma pessoa que, se vocês olhassem, vocês pensariam, esse cara nunca vai se tornar um cristão, nunca vai se tornar um adventista. Eu já não era cristão há muitos anos. E ele insistiu, até que um dia, porque eu não aguentava mais, eu fui para a terapia de grupo. Chegando na terapia de grupo, eu tive um contato com outro testemunho, e aí a gente vai vendo como as coisas são interessantes. Eu às vezes ia para esses encontros, e eu costumava misturar as doutrinas que eu acreditava com Jesus, e as pessoas achavam lindo aquilo que era fazer. Eu percebi que as pessoas não entendiam nada daquilo que estavam falando, e daquilo que estavam seguindo. E nesse dia, uma criança de uns 13 anos, eu fiz a mesma coisa ali, né? E uma criança de uns 13 anos olhou para mim e disse assim, olha tio, é legal isso aí que você está falando, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eu disse, se as crianças pensam assim, imagina os adultos aqui, né? Esse é um território perigoso, Cintila, esse é um território perigoso. Depois eu fui descobrir que a terapia de grupo, na verdade, se chamava pequeno grupo, não é? Depois eu fui entender que chamava pequeno grupo. E eu comecei a ter um contato, e esse meu amigo foi ser batizado na igreja. E a minha primeira experiência na igreja adventista foi extremamente traumática, assim. Porque a igreja era uma igreja grande como essa, cheia assim como está. E aí eu me lembro que uma menina cantou uma música no batismo dele. E eu achei aquilo maravilhoso, né? Eu vi aquela menina cantando e disse, meu Deus, que desperdício essa menina numa igreja. Imagina, cantando bonito desse jeito, podia estar rica aí fora. E cantando aí, eu falei, que coisa. Quando ela terminou de cantar, foi uma coisa tão bonita que eu me levantei e aplaudi de pé assim. Só eu. Aí eu sentei de novo e disse para o cara do lado assim, você não gostou? Aí ele disse, não, gostei muito. Eu digo, mas não parece que você gostou. E aqui fica uma dica para nós, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque entre nós tem muitos convidados, né? E eu me lembro quando cheguei à igreja adventista a primeira vez, era muito difícil, porque as pessoas, esse aí é o Luiz da DSA, que trabalha com o pessoal da UCB, que trabalha com o pessoal da MSA e da MSD, que veio da GC, que trabalha com, a gente usa tantos códigos aqui, que quem é de fora às vezes não entende, né? Então é importante a gente sempre
fazer essa explicação. E aí, eu cheguei à conclusão que esse meu amigo já batizado, eu olhei para mais 2 amigos que ele estava trazendo, e eu disse, eu preciso tirar esses meus amigos dessa lavagem cerebral. Os caras não podem ficar numa igreja, imagina, os caras estão estudando, tem uma linha de pesquisa, negócio, vão ficar dentro de uma igreja, não tem que tirar esses caras daqui. E aí eu estou feliz, pastor Ranieri, porque esse encontro aqui acabou sendo um encontro de velhos amigos. E aí eu chego para um pastor, que vocês devem conhecer, na época era o pastor da igreja, o pastor Humberto Moura, pastor Moura, né? Cheguei para ele e falei, ô pastor, o senhor é o pastor aqui dessa igreja? E quem conhece o pastor Moura, sabe que ele não se envergonha do evangelho, né? Ele disse, já sentiu a minha arrogância de um idiota, estudante de direito é um perigo, viu? E aí eu cheguei, ele já sentiu ali a minha arrogância, ele disse, por quê? Você tem algum problema? Aí eu disse, tenho. Eu queria saber qual é a referência doutrinária de vocês. Ele disse, é muito simples, você tem que ler 71 livros. Todo verdadeiro adventista já leu 71 livros. E aí eu disse, 71 livros? E quais são? Ele disse, os 66 da Bíblia. Já facilitou a vida aqui de algumas pessoas, né? 66 da Bíblia. E os 5 livros da série Conflito. E eu disse para ele, e que livros são esses da série Conflito? Ele disse, esses aqui, vou pegar uma coleção para você. Já foi lá, pegou uma coleção, aquela coleção descartável que foi lançada naquela época, só dava para ler uma vez, você lembra? Porque o livro ia desmanchando na mão, assim, o papel, assim. E eu ganhei uma coleção dessa. Na época a igreja não tinha esse investimento todo, né, em livros assim para distribuir em massa, e ele me deu uma coleção dessa, inclusive ele me deu 2, porque eu pedi 2, e uma delas está lacrada no Museu da Divisão, né, eu nem abri lá. E aí, em 1 ano eu li a série Conflito toda. Irmãos, para resumir, meu tempo não é suficiente para contar tudo o que aconteceu. No meio da série Conflito, eu tinha 2 certezas da minha vida. Uma é que eu já não conseguia mais deixar de ser adventista do 7º dia. Foi uma luta gigantesca para mim. E a segunda é que eu queria conhecer Ellen White. Essa segunda não deu ainda, né? Quem sabe no futuro. Eu quase chorei quando descobri que ela estava morta, né? Eu disse, está morta e há muito tempo, diga-se de passagem, né? E a coisa incrível para mim na igreja adventista é que quanto mais adventista eu era, mais pobre eu ficava, né? Todo mundo fala da teoria da prosperidade, para mim isso nunca funcionou, era o contrário, né? A minha atividade era difícil, porque nessa época eu tinha cafeteria em shopping center, eu tinha 2 cafeterias em shopping center e tinha algumas cantinas em escola, e vocês sabem, shopping center funciona aos sábados, não tem como, e vendendo café, cigarro, charuto, então não preciso nem dizer para vocês que o negócio era inviável. E quando eu comecei a querer ser realmente um adventista, eu me lembro que o pastor falou comigo, ok, então você precisa fechar suas empresas. E eu tinha que indenizar 32 famílias que trabalhavam para mim, era uma fábrica de salgados, era uma estrutura que eu tinha, e nessa época eu já estudava, eu estava fazendo direito por hobby nessa época, nem era muito a minha intenção, eu já era empresário e não era muito a minha intenção, e eu me lembro que foi um dos dias mais difíceis da minha vida, fazer uma reunião com os empregados, e para dizer para eles que eu ia me desligar, eu ia fechar as empresas. Vocês já imaginam a pressão que foi na minha família? Esse talvez foi o momento mais difícil do chamado que eu recebi, o chamado para ser adventista, né? Esse chamado que todos nós recebemos. E quando eu recebi esse chamado, para mim foi o momento mais difícil, porque o sábado de manhã significava encontro com a minha família. Era um momento em que a gente estava junto, né? Era um momento em que a gente saía para comprar alguma coisa, era um momento que a gente saía para ver alguma coisa, era um momento em que eu convivia ali com a minha família. O sábado de manhã era especial por isso, e eu agora estava tomando uma decisão que iria afastar esse momento, e isso foi um sofrimento muito grande de toda a minha família. Muita gente parou de falar comigo, foi uma coisa assim muito traumática nesse aspecto, mas quanto mais o sofrimento vinha, por outro lado, mais feliz eu era, né?
Chegou um ponto da minha vida que eu falei, eu nunca fui tão pobre e tão feliz na minha vida. Era uma coisa inexplicável, assim, sabe? Era uma coisa inexplicável, era uma felicidade que até hoje está forte no meu coração. E resultado, comecei a minha vida, fui ser estagiário no Tribunal de Justiça. Ganhava R$140 por mês. Era difícil. De tudo que eu tinha do patrimônio, eu fiquei com um apartamento e com uma moto. A minha moto era legal, porque minha moto, quem entende de moto aqui, a minha moto, quando eu chegava, todo mundo pensava que era o Espírito Santo da igreja, mas não, era a fumaça da minha moto, né? A minha esposa, que era a minha namorada, depois de um tempo, até hoje tem cheiro de óleo 2 tempos, assim. Se você tomar um tempinho, você, 30 anos depois, ainda sente um cheirinho de óleo 2 tempos no cabelo dela ainda, né? Então, quando eu estava ali a impressão minha, eu comeu 10 minutos ali do meu tempo, ali, cerimonial, eu sou gente boa, mas não, tá, é porque eu não sei se eu olho de cima ou de baixo, eu vou somar os dois aí, tá? Eu sei, estou brincando. Então, quando eu comecei a viver ali, e algumas partes dos estudos bíblicos, ninguém me deu com muitos detalhes, sabe? E na parte de mordomia, eles não era tanta coisa que eu estava abrindo mão, que eles falaram, vamos aos poucos com o Luigi, que a gente vai, né, abrindo as informações aos poucos ali. E o pastor, que na época, o pastor Moura saiu, foi ser departamental, entrou um outro pastor, e aqui fica uma coisa incrível, né? Ou seja, como Deus usa os pastores, até quando a gente acha que eles estão errados, né? O pastor, os anciãos tinham saído, todo mundo tinha saído, os tesoureiros tinham saído, todo mundo ia para todo lugar, ele falou assim, Luigi, eu tenho uma função para você. E quando você é recém-batizado, você aceita tudo. Sabe essas reuniões de sábado à tarde, que hoje fica todo mundo doido para não ter? Pois é, quando a gente é recém-batizado, a gente fica doido para ter. Olha, o almoço, ser convidado para um almoço do sábado, e participar de uma reunião, vocês não sabem o preço que isso tem, não é? E eu ia para tudo que tinha, eu ia, tudo que tinha, o pastor falou assim, você vai nos representar no encontro que vai ter aqui, especial, da União. Eu mal sabia o que era União, eu disse, eu vou, da União, deve ser coisa boa, né? E aí, fui para o encontro da União, cheguei lá na União, tinha uma placa escrito, encontro dos 400 melhores tesoureiros da União. E eu era o representante, não sabia nem o que era tesouraria, e ele me mandou para esse encontro. Quando eu cheguei nesse encontro, estava ali, e eles começaram a falar sobre dízimos e ofertas, e eu me lembro que perguntei para o indivíduo que estava do meu lado assim, como é que é esse negócio do dízimo? Aí ele disse, como assim esse negócio do dízimo? Eu disse, como é que funciona o sistema do dízimo? Ele disse, o irmão é de onde? O irmão é de onde? Aí eu disse, não, eu sou lá da igreja tal. Aí ele disse, eu já sabia, porque a igreja grande às vezes tem essa fama, né? Eu disse, eu já sabia. Aí eu disse, dízimo é 10% do que você ganha. Eu digo, 10% do que eu ganho? Que carga tributária alta, né? Aí, e ali ele já falou, você está fazendo o que aqui, filho? Nesse encontro de tesoureiros. Eu disse, é o pastor que mandou. Eu estou aqui, eu estou conhecendo vocês agora, né? Aí ele disse, você é recém-batizado? Eu digo, recém, assim, ó. Mas eu penso num cara novo no negócio, sou eu. Ele disse, eu estou vendo, até demais, né? Não sei nem que faltou uns itens aí para esse seu batismo aí, mas... E aí, quando terminou, um senhor deu um testemunho, assim, como que nós estamos aqui numa vigília como essa, ele deu um testemunho de que ele vivia do dízimo e devolvia 90%. Porque ele conhecia Jesus, e quem não conhecia Jesus é que devolvia 10%, ele devolvia 90% e vivia dos 10%. Eu falei, pronto, é doido, eu estou muito fora desse padrão, estou longe desse padrão, não é? E aí, eu me lembro que terminou, eu já não queria mais participar do encontro, eu percebi, não é? Pelo bom senso de que eu não era alguém para estar ali naquele encontro, representando a minha igreja, né? Era melhor ficar sem representante do que eu ficar ali, né? E aí eu saí, e grudei nesse senhor, já um senhor de idade, e me explica aí, como é que é esse negócio? Cara, e ele me deu uma aula de mordomia, que foi talvez o maior presente que eu ganhei em toda a minha vida. E eu saía dali disposto a devolver 10% de dízimo, 10% de oferta, ou seja, R$14 de dízimo, R$14 de oferta, que meu salário era R$140 por mês, né? E talvez esse foi o momento em que eu tive o maior desespero para ser fiel, né?
E eu guardo com carinho esse meu primeiro envelope. Muito bem. Comecei a tocar minha vida a partir dali. E eu me lembro que no final da conversa com ele, eu disse assim: será que algum dia eu vou ter a mesma coragem, a mesma disposição que o senhor? Ele disse: não se preocupe, essas coisas não é para todo mundo. Quando Deus quiser que você faça isso, Ele vai dizer para você: chegou o seu momento de viver de 10% e devolver 90%. É Ele que vai te dizer. Se Ele não te disser, é porque você não tem que passar por isso. Tá bom. E imagina, eu, na minha religião anterior, quando o cara falava que Deus vai falar comigo, eu já ficava logo empolgado, né? Eu já ficava doido para Deus falar comigo alguma coisa, né? Era uma expectativa. E eu fui tocando ali a minha vida, e aí eu vou dar um salto aqui para vocês, porque quem sabe numa outra oportunidade terá outras vigílias, né? Vou dar um salto em tudo que aconteceu. E eu passei um momento difícil da minha vida, e aí depois eu passei num concurso para ser professor da Universidade Federal. Quando o ministro Aires Brito foi para o Supremo, eu passei na vaga dele, do concurso, me estruturei, entrei num escritório, entrei num grande escritório e estava muito bem, e eu me lembro que eu estava terminando de construir a minha casa, junto com a minha esposa, assim, uma casa perto da praia. Eu disse para ela, num domingo de manhã, falei: olha, aqui nós vamos viver o resto das nossas vidas, porque como eu tinha passado por muitas mudanças, eu não queria mudar mais. E eu disse para ela: aqui nós vamos viver o resto das nossas vidas. Sabe aquela casa que você constrói pensando em cada mania que você tem? Foi uma casa construída desse jeito. E eu disse: aqui nós vamos viver o resto das nossas vidas. Quando eu disse isso, tocou o meu telefone. Era o presidente da União Nordeste da época, e disse: olha, tem 2 pessoas querendo falar com você aqui, eu preciso que você pegue o próximo avião e venha para cá. Nessa época o meu escritório atendia a igreja no Nordeste inteiro, então eu advogava para a União e para todos os campos ali. E aí eu cheguei lá, estava o presidente da divisão, o pastor Ayrton, e o pastor Marino, que era o tesoureiro, e eles disseram o seguinte: olha, Luiz, é o seguinte, doutor Eires, não sei se vocês devem ter conhecido, doutor Eires Schomo, né? Doutor Eires está fazendo aí 80 e poucos anos, ele vai se aposentar. Na história da divisão só teve ele ficou 54 anos na cadeira, né? E ele agora está se aposentando, e já faz um tempo que a gente está avaliando alguns nomes, fazendo algumas coisas, e chegamos no seu nome já faz um tempo. Só que é o seguinte, nós estamos descobrindo agora que você não é obreiro. Eu digo: por que eu não sou obreiro? Sou obreiro, só que eu não sabia o que era ser obreiro, né? Eu sou obreiro, para mim obreiro era dedicado, um ancião. Eu sou obreiro. Como não sou obreiro? Sou obreiro. Não, a gente entendeu, obrigado por você achar que é obreiro e tal, esse espírito. Mas queremos saber o seguinte: você topa ir para Brasília? Eu disse: claro que eu topo, lógico que eu topo para Brasília. Ele disse: mas assim, você topa? Topo, vou para Brasília. É para ser o advogado da divisão, etc, para advogar, cuidar da advocacia da divisão nos 8 países. Eu topo, claro que eu topo. Ele disse: tá, então tá bom. Todo mundo ficou feliz ali, eu fiquei feliz também. Eu fui para Brasília, né? Na minha cabeça, eles estavam contratando o meu escritório, e a divisão sul-americana ia ser um dos maiores clientes que eu ia ter, né? 8 países, já fui no avião fazendo as contas já, né? Fui no avião fazendo as contas. E aí cheguei lá, começaram a conversar comigo: olha, vai fazer isso, você vai assumir isso, você vai assumir. Cada vez que eles iam me falando, eu dizia: vou ter que contratar 3 advogados aqui, mais 10 ali, mais 15 ali, mais 20 aqui. Fui fazendo negócio, eu disse: cara, meu escritório vai triplicar de tamanho. E aí o pastor Ayrton falou comigo: olha, você já fala inglês, vai ter que aprender a falar espanhol. Eu digo: não tem problema, pastor, porque eu tenho 3 advogados da minha equipe que falam espanhol. Aí todo mundo deu aquela parada e disse: que equipe? Da minha equipe, do meu escritório. Aí o doutor Eires disse: vocês não falaram com o menino que era para ser obreiro? Eu disse: nós falamos, né? Eu digo: como assim obreiro? Acho que eu perdi alguma coisa aqui. Eles falaram: não, Luiz, você vai ter que pedir, você vai ter que ser dedicação exclusiva da igreja. Você tem que abrir mão do seu escritório, você tem que pedir exoneração no cargo da universidade, você tem que se desligar de tudo e vir morar em Brasília.
Eu disse: ô pastor, eu não entendi que era isso, pastor. Eu quero pagar minha passagem aérea. Pastor, e aí eu pensei, bom, eles vão me oferecer uns 50, 60 mil por mês, né? Aí eu falei: pastor, e só para eu entender aqui, eu vindo para cá, como é que funcionaria a minha vida aqui? Só para eu entender. Ele falou: não, você já vai vir obreiro, já vai vir na escala máxima do cargo, você já vai ter toda a proteção da igreja. E eu, na minha cabeça, toda a proteção da igreja, eu já estava, né? Toda a proteção da igreja, você vai ter moradia, você vai ter isso, você vai ter... Eu falei: nossa, aí eu tô feito, né? Estou imaginando ali pelo menos uns 40, 50 mil para dar uma manutenção nas coisas ali. E aí ele disse: eu falei: pastor, mas desculpe fazer essa pergunta para o senhor, assim, mas num mês assim mesmo, né? Num mês assim, final de 2007, só para eu ter uma noção, quanto que vai assim sobrar na minha mão assim, em dinheiro? Ele falou: não, isso aí tranquilo, você bem organizado, vai sobrar aí uns R$1.700. Aí eu disse: ô pastor, aí vai complicar o negócio, porque nessa época só a mensalidade da minha esposa era 1.410, da universidade que ela fazia. Aí, resultado, eu disse para ele: eu queria pagar a passagem aérea por ter vindo aqui, pastor. O negócio, ele disse para mim: não, a igreja não aceita o seu não. Eu disse: como assim? Quem conheceu o pastor Ayrton sabia que ele sabia fazer um chamado, né? Ele disse: não, a igreja não aceita o seu não, pelo menos não agora, você vai embora, daqui 30 dias você volta. Está bom? Fui embora. E aí, irmãos, aconteceu uma sucessão de milagres nesses 30 dias, um dia eu conto para vocês, eu só tenho mais 1 minuto, mas uma sucessão de milagres nesse período, de tal forma que no final a minha secretária já estava chorando, dizendo: doutor Luiz, o senhor vai embora. Por quê? Porque está aqui para pagar o Chico. Quem é o Chico? Era o maior devedor do escritório. E eu tinha feito um pacto: se eu conseguisse pagar as minhas dívidas, eu iria. E o Chico falou comigo: tem uma semana que eu não aguento mais sonhar comigo lhe pagando. Então eu estou aqui para lhe pagar para ir embora. Resultado, fui para Brasília, mas teve uma frase que mexeu comigo totalmente. No dia que eu disse não, que eu estava saindo da sala assim, nesse clima de funeral, quando eu estava assim saindo na porta, o pastor Ayrton olhou para mim e disse assim: ei, Luiz, antes de você ir embora com um não no seu coração, eu quero te dizer, chegou a sua hora de devolver 90% e viver do dízimo. Vocês entendem, não? Como a gente acha que controla as nossas vidas e a gente não controla nada. Aceitei o chamado. Hoje eu já sou o mais antigo da divisão, pastor Ranieri. Dá para acreditar nisso? Não? Hoje eu já sou o mais antigo da divisão, 15 anos à frente do departamento. E quero dizer para vocês: Deus é bom. Deus controla as nossas vidas. E agora, usando 1 segundo que o Ricardo tombou aqui, eu quero dizer para vocês, aí vocês podem pensar assim, depois de tanto dar esse testemunho, eu quero dizer para vocês, eu mudei a minha opinião. Antes eu achava que eu era abençoado, mas eu acho, sabe qual vai ser a maior surpresa que nós vamos ter no céu? É que Deus vai chegar lá e vai dizer: senhor Luiz, tudo bem? Eu disse: senhor, eu queria te agradecer porque o senhor me abençoou. Ele vai dizer assim: na verdade o foco não era você, na verdade o foco era uma pessoa que estava lá na igreja do NASP no dia 29 de abril. Tudo que aconteceu com você, tudo que eu fiz com você, foi só porque no dia 29 de abril, lá na igreja do NASP São Paulo, ia ter alguém que precisava ouvir isso. E eu estou aqui para contar para você. E eu espero que Deus lhe abençoe muito e que nesse dia você receba muitas mensagens que possam edificar o seu coração. Que Deus te abençoe.